sempre que possível eu começo algo de uma revisada rápida do que foi visto anteriormente. Isso vai acontecer inclusive na semana que vem. Claro que aí a revisão é um absurdo, você chega lá e vomita o que foi dito, né? Então, começamos a dar uma olhada nos átomos. Vimos que os átomos têm um núcleo, uma parte minúscula comparada com a eletrosfera, parte essa que se supunha sólida. Hoje nós sabemos que os próprios prótons e nêutrons são feitos de quarks, outras partículas subatômicas, certo? Então não é tão sólido quanto a gente imaginava. A eletrosfera, 100 mil vezes maior que o núcleo, né, em linhas gerais, é uma parte, na verdade, oca, vazia, delimitada pela presença dos elétrons a altíssimas velocidades, cada um na sua região, né, na sua trajetória específica, são os orbitais aí da química. E nós vimos que o homem tão doente é que foi investigando a matéria e conseguiu experimentos físicos que mensurassem a carga elementar, a carga do próton, a carga do elétron. Então, 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb, o 10 na menos 19 mostra que aquela vírgula, né, tem que dar 19 pulos para a esquerda para a gente representar a grandeza sem a potência de 10. Quando na outra aula eu falei só em quantidade de carga elétrica, eu resolvi usar essa palavra aqui, ó, quantização da quantidade de carga elétrica. Física quântica, tu vê, isso aí é física quântica já. A gente tem que tomar cuidado que física quântica ela foi deturpada, né, ultimamente. Para quem não sabe, física quântica é a física que tenta explicar como é que funcionam os átomos. No nível atômico, como é que é um átomo trocando elétron com outro? Em nível atômico, como é que as moléculas se agarram umas às outras? E nós vimos que os átomos obedecem regras que são absurdas, que se traduzidas para o mundo macroscópico parece um absurdo. E aí teve uma mulher que pegou essas informações novas sobre física quântica e fez um livro chamado O Segredo, que destruiu tudo que o povo poderia saber de física quântica. Ela acabou destruindo. No livro ela, por exemplo, diz que tu fica pensando Ferrari, vai botar uma Ferrari na tua garagem, certo? Ela não acredita no poder do trabalho, ela acredita no poder da mente, como se a mente magicamente fizesse as coisas acontecer. Então tem que tomar muito cuidado. Hoje o aluno me pergunta, professor, fala de física quântica para mim. O olhinho dele brilha, como se a física quântica explicasse, assim, sabe, o mundo macroscópico. Ela até pode explicar o mundo macroscópico, mas a partir do mundo microscópico. Então cuidado, tá, gente? Sabe o que é física quântica? A natureza é quântica. Como assim? Quando a gente olha a natureza, dá a sensação de que tudo é contínuo, né? De que essa caneta tem um começo, tem um fim, que ela é contínua. Isso é uma ilusão, como eu te falei, né? Que teu olho é uma máquina ruim de enxergar a realidade. Se tu der um zoom, tu vê que a natureza ela é toda feita por pequenas partes, certo? E isso serve para tudo, inclusive uma gota d'água caindo na superfície da água. Quando uma gota d'água cai na superfície da água para os teus olhos humanos, entrou a água, a gotinha caiu na água e pronto. Se tu faz aquela super câmera lá da TV a TV a cabo, lá, aquela câmera que filma 50 mil fotos, tira 50 mil fotos por segundo, 50 mil frames por segundo, tu vê que a gotinha cai na água, quica na água, vira uma gotinha menor, que quica na água de novo, vira uma gotinha menor, que quica na água de novo e depois desaparece na água. Tu não enxerga aquela loucura acontecendo. Ou seja, a própria penetração de uma gota na superfície da água ocorre de maneira quântica, de quantidades em quantidades pequenas. A natureza ela é toda assim. Até a quantidade de carga elétrica que um corpo adquire é uma grandeza quantizada. Foi assim que eu terminei a última aula, né? Só não tinha falado de repente dessa maneira. Como assim quantizado? Não pode ter um valor qualquer. A quantidade de carga elétrica de um corpo é um valor múltiplo da carga elementar. Logo, quantidade de carga é uma grandeza quantizada. Por isso que a gente chama de quantização da quantidade de carga elétrica. Vamos aos exemplos? Eu digo o seguinte, ó. Um corpo neutro recebe 5 vezes 10 na 18 elétrons. Calcule a quantidade de carga adquirida. Um dos desafios, né, cara, de dar aula para um grande público assim é tu conseguir nivelar todo mundo. Tem gente que deve achar isso ridículo, mas eu tenho que fazer sempre da forma mais simples possível para que todos tenham a chance de
pegar amanhã. Olha como é simples essa brincadeira. Se o cara disse que o corpo estava neutro, o que é corpo neutro mesmo? Corpo neutro é aquele que tem o mesmo número de prótons e elétrons. Corpo neutro. Corpo neutro, número de prótons igual ao número de elétrons. Então, por favor, o que é um corpo negativamente carregado? Parabéns, número de prótons menor que o número de elétrons, ou número de elétrons maior que o número de prótons. O que seria um corpo positivamente carregado? Isso, o número de prótons é maior que o número de elétrons. Por que é importante comentar isso para ti? Porque o vestibular fala assim, ó, corpo neutro é aquele que não tem carga. Absurdo. Parece óbvio, corpo neutro é aquele que não tem carga. Tem. Tu está neutro e tu está entupido de carga. Aliás, tu é carga elétrica, tu é feito de carga elétrica. É importante saber disso, né? Ter consciência disso. Tu é um ser composto de cargas elétricas. Tu é um ser elétrico, certo? Então, tu está neutro. Por que tu está neutro? Porque tens o mesmo número de prótons e elétrons. Se eu desequilibrar o número de prótons e elétrons, eu tenho um corpo carregado. Excesso de partículas negativas, negativo, negativamente carregado está o corpo. Número de prótons maior que o número de elétrons, excesso de partículas positivas, o corpo está positivamente carregado. Se esse cara estava neutro, mesmo número de prótons e elétrons, quando ele recebeu elétrons, ele vai ficar positivo ou negativo? Positivo ou negativo? Negativo, né? Excesso de elétrons. E qual é o valor desta carga? É só tu pegar o número de partículas em excesso, que vai ser o próprio 5 vezes 10 na 18, e multiplicar pela carga elementar. Como trata-se de excesso de elétrons, eu usarei 1,6 vezes 10 na menos 19 negativo. E agora a nossa revisão de matemática básica. Como multiplicar números com potência de 10? Número normal multiplica número normal, número esquisito multiplica número esquisito. O 5 vai multiplicar o 1,6 e o 10 na 18 vai multiplicar o 10 na menos 19. Tu vai no cantinho, né, faz 1,6 vezes 5, dá 8. Mais com menos é menos. E 10 a 18 com 10 a 19, tu mantém a base e soma os expoentes, certo? 18 mais menos 19, mais com menos é menos, vai dar 10 na menos 1. 10 na menos 1. Já que é 10 na menos 1, eu posso pegar essa vírgula e dar um pulinho para a esquerda. Vai ficar menos 0,8 coulombs. Bem tranquilinho, né? Bem tranquilinho. Esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo. Um corpo possui. Tu vê, eu não posso escolher qualquer número agora. Já que eu vou dar a carga do corpo, eu tenho que escolher um número múltiplo desse aqui, ó. Um número múltiplo daquele ali. 6,4 vezes 10 na 3 coulombs. Um corpo possui 6,4 vezes 10 na 3 coulombs. Determine o número e o tipo de partículas em excesso. Um corpo possui 6,4 vezes 10 na 3 coulombs de carga elétrica. Determine o número e o tipo de partículas em excesso. Pô, cara, é a mesma ideia. Quantidade de carga é o número de partículas em excesso vezes a carga elementar. Porém, dessa vez eu já disse que carga o corpo possuía. É no lugar da quantidade de carga. 6,4 vezes 10 na 3 coulombs. Número de partículas em excesso eu quero determinar. E a quantidade de carga elétrica elementar é 1,6 vezes 10 na menos 19. Só de saber que era positivo, já que não tinha sinal nenhuma, eu já sei que são prótons. E já que trata-se de prótons, por isso que eu usei a carga elementar positiva. Eu não sei como é que ensinaram a vocês, né, mas me mentiram quando me ensinaram a resolver equação. Me falaram assim, ó, me ensinaram para decorar que o número que está multiplicando passa dividindo. Eu não sei se fizeram isso contigo também.
Se fizeram, saiba que foi um crime. Nós temos que corrigir para que tu não erre matemática básica a troco de nada. 6,4 dividido por 1,6. Só para relembrar, né, galera? Iguala as casas, elimina a vírgula. As casas já estão igualadas, certinho, né? 4 vezes 6, 24, vai 2, 4, 5, 6. Deu 4. Número normal divide número normal. E potência de 10 divide potência de 10. 10 na 3 dividido por 10 na menos 19. Se na multiplicação a gente mantinha a base e somava os expoentes, na divisão a gente mantém a base e subtrai os expoentes. Obrigado? 10, 10, menos com menos é mais, 3 mais 19, 10 na 22. Então, 4 vezes 10 na 22 prótons. Essas são as duas situações mais clássicas. Ou eu te dou o número de partículas e te peço a carga elementar, ou o contrário, eu te dou a carga elementar e te peço o número de partículas. São as duas situações clássicas. Eu já vi no vestibular o cara falar o seguinte, ó. Um corpo possui 4 vezes 10 na menos 10 coulombs. 4 vezes 10 na menos 10 coulombs. Era isso? Vou botar um outro número melhor para ficar fácil de entender. Aqui, pronto. 1,5 vezes 10 na menos 19 coulombs. Assim, pronto. Isso fica bem óbvio. O cara perguntava lá no vestibular, um corpo possui essa carga, o que podemos afirmar? Imagina, cara, eu vou lá e te falo, olha, foi feito um experimento no corpo e se detectou que ele tem essa quantidade de carga. O que nós podemos afirmar? A gente pode afirmar que foi medido errado. Porque um corpo ou vai ter 1,6 vezes 10 a menos 19, ou 3,2 vezes 10 a menos 19, ou seja, não pode ter um valor menor que esse, ou que não seja um múltiplo desse, certo? Então eu já vi o vestibular exigindo do aluno a consciência de que não dá para ter qualquer carga. Resumindo, se tu for fazer essa continha do N, e o N der um número quebrado, cuidado, hein, galera, 2,5 vezes 10 na 3 não é número quebrado, tá? Concorda? Isso aqui é 2.500. Eu digo que dá 1,5, o número de partículas dá 1,5. Isso não pode. O que é? Um elétron e meio de excesso? É um elétron e meio um próton e meio de excesso? Não vale. Tá? Então tomem cuidado. Embora essas sejam as duas situações clássicas, né, o cara pode te questionar de forma que tu possa se confundir com essa história de quantização de carga elétrica. Outra coisa que seria interessante, né, os vestibulares são cada vez mais criativos. Suponha que em um universo paralelo a carga elementar seja distinta da carga elementar. Universo paralelo porque é o que tudo indica, em qualquer parte do universo observável os elétrons e os prótons são os mesmos, tá? Certo? Mas se o cara for muito viajão, ele cria uma questão e te pergunta, determine qual é a carga elementar nesse universo hipotético. Ou seja, ele vai te dar a quantidade de carga e vai te dar o número de partículas e vai te pedir a carga elementar. Isso é possível, certo? Isso é possível. O cara tem a liberdade de criar esse tipo de questão. Pô, cara, seria legal agora que a gente tem uma listinha de exercícios que trata disso. Eu vou passar para vocês esses exercíciozinhos para numa próxima aula a gente poder corrigir, porque tu me vê fazer é sempre fácil. Tu me vê fazer, isso aí é fácil. Aí tu vai fazer dar uma travadinha. Por isso que o momento mágico é o momento bunda na cadeira que tu vai aplicar já hoje à tarde, se Deus quiser. Agora, olha só, uma outra coisa importante para a gente discutir. Processos de eletrização. Já que nós estamos falando de quantidade de carga elétrica de maneira geral, de quantização, a gente tem que saber como é que a gente faz acontecer essa eletrização. Né? Se o homem tem estudado isso, é porque ele domina essa história. São 3 os processos clássicos. O primeiro é o por atrito. Eletrização por atrito. O nome já está dizendo tudo, né, cara? Tu vai pegar 2 materiais e vai esfregar um no outro.
tem uma galera que tem tesão por elétron, flúor, oxigênio, nitrogênio e cloro, na ordem de eletronegatividade, né? O professor Químico vai cobrar isso de vocês, né? O Fonkle. Flúor é o cara que tem mais tesão por elétron na tabela periódica. Oxigênio, segundo cara, não pode ver elétron, ele agarra o elétron. Nitrogênio, meu Deus, que tarado por elétron que ele é. Cloro, meu Deus, cloro também. Agora tem cara que tá nem aí pros seus elétrons, né? O Frâncio é o cara que tem elétron, quer elétron, pega. O Frâncio, né? O cara essa galera que eu falei, né? O Fonkle tá lá na tabela periódica, né? O Frâncio é o cara de lá, elétron positivo. Os metais, de maneira geral, né? A prova de que os metais não têm amor para os seus elétrons é o caráter brilhoso dos metais. O metal brilha porque tem uma nuvem de elétrons sassaricante na superfície. Aí o fóton bate e reflete nessa superfície e dá esse caráter brilhoso aí do metal. Então, peraí. Se eu juntar um cara que tem mais átomos com tesão com elétron, tesão por elétron, e uma galera que não gosta muito de elétron, e esfregar, o que é esfregar um cara no outro? É arrastar a eletrosfera de um na eletrosfera do outro. O cara que tem mais tesão por elétron arranca elétron do cara que não tem muito tesão por elétron. Simples assim. E já que eu tinha dois caras neutros e esfreguei e houve transferência de elétron de um para o outro, eles vão ficar com cargas de sinais. Obrigado. Amigo, eu não quero que tu decore a orientação por atrito, sinais opostos. Não! Eu queria que tu entendesse o corpo neutro, mesmo número de prótons e elétrons. Corpo neutro, mesmo número de prótons e elétrons. Vai que tem um flúor aqui querendo roubar elétron. E vai que tem algum átomo metálico aqui que não ama seus elétrons. Se eu esfregar, esse cara vai doar elétron para esse. Estava neutro, perdeu elétron, ficou com excesso de próton, positivo. Estava neutro, ganhou elétron, ficou com excesso de elétron, negativo. Então eu não queria que tu decorasse, eu queria que daqui a 10 anos tu pensasse no assunto e conseguisse raciocinar. Como é que é a orientação por atrito mesmo? Matrita, tá, sinais opostos. Assim é legal, é perene quando tu aprende assim, né, do que decorar. Né, atrito, opostos, não faz isso. Outra coisa, sinais opostos, e tem uma outra coisa aqui que fica igual, ó, mesmo. Pensa bem, se esse cara perdeu 3 elétrons para esse ganhou 3 elétrons, né? Quando eu for calcular a quantidade de carga, um deles vai ser 3 vezes a carga elementar, o outro vai ser 3 vezes a carga elementar da partícula oposta. Na hora de calcular a quantidade de carga elementar que os caras adquirem, o número de partículas em excesso ia ser o mesmo tanto para um quanto para outro, por isso que é o mesmo módulo, o mesmo valor, certo? 4,8 e menos 4,8 vezes 10 a menos 19 coulomb. Na eletrização por atrito vai ser sempre assim. Corpos neutros são atritados, adquirem carga de sinais opostos, porém de mesmo módulo. Se um fica com 10, o outro fica com menos 10. Sinais opostos, mesmo módulo. Não adianta atritar caras iguais porque eles têm o mesmo tesão por elétrons e aí não vai mudar nada. Eletrização por atrito, então eu diria que é um dos processos de eletrização fáceis de adquirir e de entender, de compreender. Outro processo que é muito intuitivo também é o por contato. O processo de eletrização por contato, ele também é bem intuitivo. Imagina que eu tenho um cara neutro e um cara carregado negativamente. O cara que é carregado negativamente está com excesso de elétrons. Os opostos se atraem e os iguais se repelem. Então esse excesso de elétrons ia ficar, por exemplo, na superfície externa do corpo se ele fosse condutor. Aí eu tenho um cara neutro. Vamos imaginar que são duas esferas metálicas idênticas. Esferas metálicas idênticas. Só que uma está neutra, mesmo número de partículas, positivos e negativos, e outra tem excesso de elétrons. Quando eu encostar essas duas esferas idênticas, os elétrons vão ver na esfera neutra condutora um corpo por onde eles podem se espalhar. O que vai acontecer então é que esses elétrons vão se espalhar para cima da esfera neutra. E após a separação dessas esferas idênticas, ambas estarão negativamente carregadas. Eu digo para a galera que é como uma contaminação. Se o cara está neutro, tem um cara com partícula negativa, eu contamino esse cara ao encostar ele com partícula negativa. Ou eu estou gripado, tu tá sadio. Eu vou lá, espirro em ti, eu encosto em ti. Eu não vou passar outra doença que não seja a doença que eu tenho para ti, né? Eu vou
vou te contaminar com o que eu tenho, certo? Beleza? Então pode se pensar dessa maneira intuitiva, eu contamino o cara com o que eu tenho na hora que eu encosto no sujeito. E se os corpos forem idênticos, imagina que aqui eram 16 coulombs de partículas negativas. 16 coulomb é uma carga assassina, tá? Ela fulminaria todos nós se tivesse um corpo aqui com 16 coulombs. Então por isso a gente trabalha com milicoulomb ou microcoulomb, né? A milésima parte ou a milionésima parte. Como aqui é só no mundo das ideias, vamos avacalhar. 16 coulomb. Carga assassina. Encostei numa esfera idêntica e afastei quanto? 8 e 8 coulomb para cada esfera. E isso só se as esferas forem idênticas, tá? Se uma esfera for maior que a outra, a esfera maior vai ficar com mais carga. Mas só no final do curso eu vou te ensinar a calcular nesse caso. Eu preciso de uma matemática bem mais aprimorada para fazer esse cálculo, certo? Mas nós aprenderemos isso. A UFSC cobra esse tipo de coisa. E se fossem 3 esferas idênticas? 3 esferas idênticas foram postas em contato, sendo que a primeira estava com carga de 9 coulomb e as outras 2 estavam neutras. Depois do afastamento, cargas positivas. Depois do afastamento, cada uma com 3 coulomb. Tranquilo? Ou seja, se as esferas forem postas idênticas, postas em contato, é só dividir o número, a carga pelo número de esferas. Mas espera aí, e se eu tiver uma esfera com 10 prótons em excesso? 10 prótons em excesso. Aí tem outras 2 esferas idênticas neutras. Eu encosto as 3 esferas condutoras e afasto. O que vai acontecer? Ela vai receber elétron. Mas eu quero saber o que vai acontecer com os prótons em excesso depois. Chutas quanto? Para 10? Ora vai acontecer assim. Se tu repetir o experimento, daqui a pouco vai acontecer assim. Se tu repetir o experimento várias vezes, daqui a pouco vai acontecer assim. Resumindo, o que está acontecendo? Como é um número par de elétrons, eu tenho um número ímpar de esferas, e os elétrons são bichinhos sassaricantes, certo? Então, cada vez que tu for fazer o experimento, aleatoriamente o elétron em excesso vai parar hora numa, hora noutra, beleza? 33,333% de chance do elétron, do próton em excesso, né, o próton par ali, digamos, ir para uma das 3 esferas, certo? Última situação de eletrização por contato, aquela para moer mesmo o sujeito. A para avacalhar com o sujeito é assim, ó. Última possibilidade, então, de eletrização por contato. Primeiro, né, deixa eu colocar aqui, ó, sinais iguais, porque o que existe é uma distribuição das cargas. E aqui, ó, quando os corpos em contato forem idênticos, as cargas são divididas igualmente. E tem exceção para isso, eu vou te provar qual é agora. Por contato, sinais iguais. Quando os corpos em contato forem idênticos, as cargas são divididas igualmente. Agora vamos fazer assim, ó. Imagina que eu tenho 11 esferas, ou 9 esferas metálicas idênticas. Uma delas, uma delas carregada, vamos deixar ela com 1,8 coulombs. Carga assassina de qualquer maneira. Carga para não ser mortal, a gente teria que colocar aqui assim, para ficar honesto, microcoulomb. Para quem não sabe, aquela letrinha grega, a gente chama de micro, né? Esse prefixo grego, e ele significa 10 na menos 6. Certo? 10 na menos 6. Essa esfera metálica condutora tem 1,8 microcoulomb de excesso de carga. Eu vou pegar 9 esferas idênticas a essa é a 10ª então. Só que eu vou colocar essas esferas assim, ó,
uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, uma aqui na frente, tá vendo? Outra lá atrás. Eu vou circundar essa esfera condutora com 9 esferas idênticas a ela. O que vocês acham que vai acontecer? Tem uma esfera aqui, vai ter uma esfera lá atrás. Detalhe é o seguinte, meus queridos, quando um corpo condutor está com excesso de carga, seja a carga positiva ou negativa, esse excesso de carga se distribui na superfície externa do corpo, tudo bem? E como a esfera original está lá no miolo, todos esses 1,8 microcoulomb vão migrar para as esferas que estão circundando ela. E ela, a central, vai ficar neutra depois do contato. Essa é a parte, eu diria que é o pior que eles poderiam te aplicar em eletrificação por contato. Porque no clássico, nas apostilas, a gente simplesmente fala, divide tudo igual. Divide tudo igual. E divide tudo igual. E aí, se o cara pega uma esfera metálica condutora, bota no centro e circunda ela com outros condutores, como as cargas tendem a ir para a parte externa do sistema, só as esferas que estão por fora receberão carga e a esfera central ficará neutra. Isso é que derrubaria a concorrência sem dúvida nenhuma. Então, ó, a 10ª esfera, a original, a carregada, ficou neutra e todas as outras 9 esferas que eu usei para circundar a esfera original vão ficar com essa carga dividida por 9, ou seja, 0,2 microcoulomb. Se a esfera original é negativa, todas ficam negativas. Se a esfera original é positiva, todas ficam positivas, exceto a do centro. Então, perigoso essa história, certo? Resumindo, eu acabei de te alertar que corpos isolantes e corpos condutores reagem diferentemente. Corpos isolantes, quando tem um excesso de carga, o excesso de carga fica localizado naquele lugar onde as cargas foram colocadas. Corpos condutores com excesso de carga, o excesso de carga vai sempre para a superfície externa. Então eu tenho uma bola de borracha aqui e uma bola metálica. Peguei lã e esfreguei na bola de borracha. As cargas negativas ficaram naquele local onde eu esfreguei. Não vão migrar. A esfera metálica, peguei lã e esfreguei. Mesmo que eu tenha esfregado aqui, as cargas depois vão ficar distribuídas na superfície externa. O mais legal, cara, é que um sujeito, ao perceber isso no laboratório, disse o seguinte: isso aqui ocorre, e tanto ocorre que se nós estivermos no ambiente cercados por condutores externamente, nada de nenhum efeito elétrico externo pode nos atingir dentro desse condutor. Em outras palavras, se tu tiver uma gaiola de ferro, tu está ação e salvo numa tempestade de raios, por exemplo. Para dizer melhor, ferro velho, o carro está sem pneu, está só a lata do carro, tu está molhado e pelado dentro do carro, segurando no metal. Molhado, pelado, encostado no metal do carro, o carro está sem pneu. E está chovendo, está tudo molhado. Cai raio em cima do carro. Não acontece porra nenhuma contigo. E não precisa ter vidro no carro, pode estar aberto o carro, sacou? Abertão. Assustador, né, cara? Cena bonita essa, né? Molhado, pelado, e ali você agarrado no carro e raio. E tu sai depois caminhando feliz da vida dentro do carro. Isso parece tão absurdo, principalmente, né, há 200 anos atrás, ou 100 e poucos anos atrás, que um sujeito resolveu fazer experiência. Né? Fazer experiência, uma gaiola em tamanho real. Foi o Faraday. Hoje a gente entende e chama isso, essa blindagem eletrostática, de gaiola de Faraday. Então fiz um comentário final aqui, blindagem eletrostática. Blindagem eletrostática, também chamada de gaiola de Faraday. Se tu está num elevador, por exemplo, né, um elevador bem construidinho, sem frestas, o teu celular não funciona lá dentro, certo? Porque campos eletromagnéticos, que são as ondas, né, as ondas de rádio, por exemplo, não vão conseguir penetrar naquela região. É a explicação para que as pessoas tenham dificuldade em falar no celular em elevadores. Tu vê, ó, aqui tem concreto, mas tem vergalhão aqui, né? Aqui em cima deve ter uma laje também que tenha vergalhões.
logo raios podem começar a cair nesse prédio, eles não vão conseguir nos atingir aqui dentro, de forma alguma. Beleza? Mesmo que tenham espelhos aqui dentro, o espelho não atrai raio, fiquem tranquilos. Beleza? Então, blindagem eletrostática, avião. Avião é o melhor lugar do mundo para tu estar num dia de tempestade elétrica. Beleza? Mas eu já escutei dizer que o avião caiu por causa do raio. Não é bem assim, né? O raio atingiu o avião, por algum motivo, algum sistema do avião parou de funcionar, e aí, pelo fato de o sistema ter parado de funcionar, algum sistema, né, alguma fiação que passa a cisterna no avião, queimou com o raio, e aí o avião pode ter problemas. Mas as pessoas que estão dentro do avião não vão sentir nada, não vão tomar choque, mesmo que estivessem lambendo a lataria do avião por dentro. Beleza? Importante saber disso, tá? Isso é uma coisa muito importante, por isso que eu faço umas comparações meio esdrúxulas. Blindagem eletrostática, gaiola de Faraday. Tu acha que minha mãe acredita nisso? Só de ficar a nuvem meio pretinha, ela já acha que tudo vai acabar numa tempestade elétrica. Certo? Não importa o que eu diga pra ela. Beleza? Então é normal também. No teu dia a dia tu pode continuar tampando o espelho, subir em pneu, né? Subir em pneu, mas não faz diferença. Aliás, pensa bem, né, cara? Ar é isolante, não é? Se ar não fosse isolante, a tomada ia entrar em curto. Tem tomada ali, ó. Imagina, isso aqui é o neutro, isso ali é o fase, tem ar aqui, se não fosse isolante, ia dar curto ali na tomada, né? Ar é isolante. Tudo bem? Chega uma hora que apesar de ter uma camada de ar, é 2 aulas, cara. É 2. Não vou embora. 2 aulas, vai ter que me aguentar mais um pouquinho. Então, ó, nuvem carregada. Como é que a nuvem ficou carregada? Nuvem carregada, como é que ela carregou? Porcaria essa da nuvem ficar carregada? Qual será o processo que deixou a nuvem carregada? Será que alguma coisa encostou nela, trazendo carga para ela? Será que foi o processo, foi por contato? Por atrito. As nuvens são carregadas por atrito. O Schubert falou que tinha que esfregar 2 coisas diferentes para uma ganhar carga e a outra perder carga. Ar quente, ar frio, ar úmido e ar seco. Uma vindo para lá, outra vindo para cá, vai atritando e vai carregando, e vai carregando. Chega uma hora que tem tanta carga acumulada na nuvem que a própria camada de ar não consegue isolar. E o ar vira condutor, o ar se rompe e o ar vira condutor. Certo? Poxa, se vários metros de ar não isolou, será que alguns centímetros de borracha vai isolar? É isso que a gente tem que pensar, né? Ou seja, estar dentro de um carro, às vezes o vestibular pergunta para o aluno, né? O carro é seguro numa tempestade elétrica devido aos pneus que são isolantes? Muita gente acha que é. Quando a gente pega um vídeo de um carro sendo atingido por um raio, que existe esse vídeo, quando não existe, a gente faz no laboratório, né? A gente pega uma máquina de fabricar raio, bota um carro, bota o sujeito lá dentro e tasca raio no carro, né? Quando a gente faz isso, a gente vê o raio entrando pela lataria superior e saindo pelo pneu. O pneu, a borrachinha dessa para isolar 100 mil volts, 1 milhão de volts, é nada. Ou seja, a própria borracha ela acaba se tornando condutora para voltagens absurdas, para DDPs absurdas. Importante saber disso. Então, beleza, blindagem eletrostática, um pequeno comentário. 2 processos de eletrização. Atrito é só esfregar, sinais opostos, mesmo modo. Por contato, cargas de mesmo sinal. E se os corpos em contato forem idênticos, divide igualmente para cada um. Sacanagem, quando o cara bota um dos corpos condutores envolto em outros corpos condutores. Como as cargas dos condutores tendem para a superfície externa, o corpo que está no miolo fica neutro. Último processo de eletrização para te passar uma tarefinha. De repente até tu já consegue arriscar um exercício aí, eu já corrijo ele em 3 minutos aqui. Vamos ver. Só para tu não ficar me escutando tanto tempo, né? Então olha só, para encerrar aquela discussão de processo de eletrização, último comentáriozinho. Esse processo de eletrização, ele é o mais delicado de a galera entender, porque ele tem vários passos. Processo de eletrização por indução. Esse é o mais bonito. Imaginem vocês assim, eu quero carregar esse corpo que está neutro. E para tal, eu disponho de um corpo positivamente carregado. Estão longe um do outro. Olha como é que ocorre o processo de indução. Eu vou pegar o corpo neutro e vou aproximar do corpo carregado, mas não encosta, tá, meu? Não encosta porque senão seria eletrização por contato. Os opostos? Obrigado. Participando. Os opostos se atraem. Esse cara é neutro. É correto afirmar que ele não tem carga?
prótons e elétrons. Pode até ter nêutrons ali dentro, mas tem prótons e elétrons, necessariamente. Se esse cara aqui é um condutor, mesmo que ele não seja condutor, mesmo que ele seja isolante, a tendência é que as cargas negativas tentem se aproximar do corpo positivo, e essas cargas negativas, esses elétrons, migraram de átomos que estão distantes desse corpo. Por isso que aqui eu botei 4 coisinhas positivas, simbolizando 4 prótons sem seus elétrons, e aqui os 4 elétrons que fugiram daqueles prótons, dos átomos, né, que contêm aqueles prótons. Eu te pergunto, esse corpo deixou de estar neutro? Não, ele continua neutro. Ele não ganhou nem perdeu elétrons, ele continua neutro, porém ele está numa situação chamada induzido. Ele está induzido. Por que ele está induzido? Porque esse corpo aqui é o indutor, foi o cara que promoveu essa indução. Até agora não fiz nada demais, eu peguei um cara que estava carregado, sei lá como, e peguei um cara neutro e quase encostei, aproximei do corpo carregado. Nessa hora o corpo neutro ficou induzido. E aqui um momento importante, eu vou conectar esse corpo neutro com a Terra, fazendo o fio terra. É isso mesmo, a gente pegar o fio e enterrar. Se tu vai na loja de material de construção, tu pede pro cara ali, eu quero fazer um fio terra, ele não vai sacanear contigo. Ele vai te trazer uma haste de cobre de uns 2,5 metros e vai te dar aquilo ali, ó, amigo, isso aqui tu vai ter que usar para fazer fio terra. Tu vai na tua casa com uma marreta, no quintal da tua casa, se o quintal for minimamente úmido, e vais enterrar com uma marreta aquela haste de cobre. E aí pronto, é só puxar um fio para a tomada e botar no terceiro plug, aquele clássico, para diminuir a chance de ter o computador queimar numa tempestade elétrica. Beleza? Isso aqui é um fio terra, é um fio conectado com a Terra. Mas peraí, esse corpo neutro está próximo de um indutor positivo e os opostos? Não tinha da onde vir elétrons, já que esse corpo neutro estava isolado pelo ar à sua volta. Agora que ele está em contato com o planeta Terra, e a Terra é grande comparada com esse cara, elétrons vão subir pelo fio terra. Quando elétrons subirem pelo fio terra, o corpo que estava neutro passará a estar negativamente carregado. E depois disso eu corto o fio terra. Então o passo foi esse, ó, aproximar o corpo neutro do indutor, enquanto o próximo conecta com a Terra e desconecta da Terra, e depois dessa conexão e desconexão, o corpo induzido ficou carregado. Sempre com carga de sinal igual ou oposto ao do indutor? Oposto, porque o indutor vai ser usado para atrair a carga oposta através do fio terra. Então eu vou resumir assim, ó, sinais opostos. Mas, cara, eu já vi a UFSC cobrar mais de uma vez que tu conheça o processo, que tu saiba que tem que aproximar do indutor, conectar com a Terra, desconectar com a Terra com a aproximação mantida, e só depois tu pode passear com o teu corpo carregado, depois de desconectar da Terra. Eu já vi a UFSC falando assim, ó, sobre o processo de elettrização 01. Podemos dizer que o processo de elettrização por indução ocorre quando aproximamos o corpo indutor do corpo induzido, conectamos com a Terra, afastamos o corpo indutor e depois desconectamos da Terra. Gente, se eu afasto esse indutor, que é o cara que estava promovendo a subida dos elétrons pelo fio terra, os elétrons vão voltar para a Terra na mesma hora. E quando eu cortar o fio terra, o cara vai estar neutro. Então cuidado, hein? Aproxima, conecta com a Terra, desconecta da Terra, aí fica feliz, aí está carregado, ele pode passear com o teu corpo carregado. Beleza? Processo de elettrização por indução, é o mais perigosinho. É o mais perigosinho. Se eu tivesse usado o indutor negativo, o que aconteceria? Será que subiriam prótons pelo fio? Lembra como é que é o átomo, hein, galera? O átomo é próton e nêutron no núcleo e o escudo Jedi invisível vibrante, a eletrosfera em volta. Esse escudo Jedi, ele não permite que alguém vá lá no núcleo macular o núcleo. Não. Para mexer no núcleo de um átomo, só reação nuclear. Beleza? Certo? Aqui na química normal, né? Na química normal, a gente não vai trabalhar com reação nuclear, nem na física. É exceção, né? Aquela história do Sol, né? Aquele processo que está ocorrendo no Sol. Certo? Fusão. Poderia ser uma fissão nuclear, nós comentaremos sobre isso, bomba de fissão nuclear. Beleza? Então, processo de indução. Se eu uso o indutor negativo, elétrons vão sair pelo fio terra e o corpo induzido ficaria positivamente carregado.
estabilidade nos sólidos, não se esqueçam. Só os elétrons podem quicar de uma eletrosfera para outra e se movimentar. Os prótons e nêutrons estão sempre impedidos de se movimentar pelo escudo que os protege, a eletrosfera. Pô, eu falei muito, cara. Deixa eu dar uma colada aqui, deixa eu ver uma coisa. Eu falei muita coisa, deixa eu só dar uma... Eu nem sei se eu deveria ter falado tanto. Falei de condutores isolantes, essa garota está sublinhando as coisas importantes. Ah, ó, não comentei de supercondutores, quero comentar. Não falei da lei de Dufay. Falei de corpos isolantes e corpos condutores quando apitados e quando... Aqui, agora é isso aí. Show de bola. Cara, assim, ó, desculpa. Só do que eu já falei, já tem pelo menos 1 hora de exercício aí pra casa, certo? Agora, como a postura de vocês ela tá bem enxuta, eu vou avançar uma gotinha num detalhe importante pra gente definir qual vai ser a tarefa que tu vai ter que trazer aí pra próxima aula, a gente não perder o embalo.